quadro de saúde do Papa, que é bem complexo, e Francisco, inclusive, vai ter que ficar internado por mais tempo do que estava previsto, viu? Teve um novo boletim médico que foi divulgado pelo Vaticano, e esse boletim apontou que o hospital chegou a essa conclusão depois da realização de exames nesta segunda-feira e também nos dias anteriores. Sem dar grandes detalhes, o porta-voz da Santa Sé informou que o tratamento do pontífice teve uma modificação, ele teve que ser modificado por conta de uma infecção polimicrobiana no trato respiratório. O Vaticano não deu estimativas sobre quanto tempo o Papa vai ficar internado. O boletim contradiz, inclusive, um comunicado que foi divulgado mais cedo pela Igreja Católica. O porta-voz do Vaticano tinha dito que Francisco descansou bem na terceira noite hospitalizado. Estava falando isso dos últimos dias. O secretário de imprensa ainda tinha complementado a informação, dizendo que ele tinha seguido a rotina normalmente, enfim. Francisco tem 88 anos, foi internado na última sexta por causa de uma bronquite, estava com sérias dificuldades, inclusive respiratórias, e tinha febre. Para entender um pouco mais o estado, o quadro de saúde do Papa Francisco, converso agora com um pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele fez. Doutor, bem-vindo por aqui, boa tarde, vou até ler de novo, porque é bem complicado, e já vou pedir para o senhor explicar o que é esse quadro, que é infecção polimicrobiana no trato respiratório. Traduz aí para a gente, doutor, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você e a toda a grande audiência da Band News que nos assiste agora. Independente de ser do Papa Francisco, uma infecção polimicrobiana é uma infecção decorrente de vários micro-organismos diferentes. As infecções respiratórias elas podem ser decorrentes de vírus, bactérias e fungos. Então, com essa informação, eu só posso supor que seja pelo menos 2 ou 3 desses agentes infecciosos. Às vezes, 2 ou 3 agentes é relativamente comum, só que isso é um fator agravante. O Papa Francisco tem tido problemas respiratórios aí com frequência, né? Nos últimos, agora bronquite, mas já teve uma pneumonia grave, influenza. É um histórico bem complicado. Ele tem neste momento 88 anos. Isso agrava ainda mais esse momento de saúde do Papa Francisco, e que sequelas ele pode ter por conta de tudo isso? Eu vou falar de uma maneira abrangente de um paciente idoso de 88 anos de idade. Então, um paciente idoso nessa faixa etária, quando ele tem uma infecção pulmonar, uma infecção respiratória, é sempre mais grave do que na população mais jovem. Então, você tem mais riscos de internação, riscos de necessidade de terapia intensiva e riscos de óbito. Então, pela faixa etária, você já tem isso. Então, você tem comorbidades. Um paciente diabético, eu li também que o Papa Francisco tem sequelas importantes de tuberculose na juventude, inclusive com uma parte de um dos pulmões sendo retirada ou algo semelhante. Então, é um paciente que tem uma sequela pulmonar, um paciente que teve uma infecção respiratória e com comorbidades. Então, isso é é uma somatória de fatores agravantes. Então, o óbito, a internação mais grave, a internação necessária sempre se faz presente, todos esses riscos se fazem presentes num paciente nesta situação. O senhor falou também da tuberculose, né, mal curada. A gente até tem uma arte aí da cirurgia que o Papa Francisco fez, em que ele retira parte do pulmão dele. Vou pedir para o pessoal colocar a ilustração. Enquanto eu pergunto para o senhor, doutor, o quanto a gente está falando de uma tuberculose que a gente sabe que antigamente ela era maltratada e mal cuidada, né? Você não tinha lugares específicos para você se cuidar. E aí está a ilustração de que parte do pulmão do Papa Francisco, então, foi retirado. Mas todo esse histórico que a gente tem de problemas respiratórios, tudo isso junto. O que o senhor diria de um quadro de saúde nesse momento? Quais são os maiores riscos e os maiores cuidados que teria que se ter? Quando estamos diante de um quadro de pneumonia, de uma infecção respiratória, existem várias tabelas, vários índices que calculam esse risco.
Considerando toda essa situação de comorbidade, idade e mais de um agente infeccioso atuando, nós temos um índice muito elevado de risco de óbito, risco de internação em terapia intensiva. Então, todo cuidado é pouco nessa situação. Então, já não basta um agente etiológico, nós temos mais de um. Não existe a informação de quais são. Por exemplo, em situações anteriores, pacientes idosos, todo mundo ouve, por exemplo, infecção por influenza. Influenza em pacientes dessa faixa etária é muito grave por si só. Em cima de uma infecção por influenza, ocorre frequentemente, em pacientes com comorbidades como estas, frequentemente uma infecção bacteriana secundária. Como nós não temos maiores informações, nós podemos supor vírus, bactérias e fungos, talvez, num paciente que tem já um pulmão sequelado pela tuberculose, considerando-se que naquela época não existia um tratamento efetivo e eficaz. Doutor, obrigada, viu, por nos ajudar a entender. A gente sabe que a situação não é das melhores, o senhor mesmo falou, foi influenza que o Papa já teve, né? A gente segue de olho. Obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Bom trabalho e até a próxima. Obrigado a você, Paulo, e a toda a grande audiência da Band News.